Oi, gente. Hello, hello, hello. Aguardando o pessoal entrar. Vamos lá. Olá, Antônia linda, que saudade. Já aproveita e chama o povo, Antônia. Vamos lá me ajudar. Manda o aviãozinho aí. Deixa eu convidar aqui o pessoal. Olá, marido! Manda um aviãozinho, marido. A Lê já está aqui. Vamos lá começar. Eu vou tentar colocar. Oi, Carlinha, linda. Seja bem-vinda. A Lê, já te mandei o convite. Muito bem! Opa! Ale, a gente já aproveita. Enquanto as pessoas vão entrando, a gente já vai convidando. Manda o Não, aviãozinho. mas eu já estava mandando avião para um monte de gente a hora que você estava falando já. Já Você manda falou, aí. eu já estava clicando aqui, mandando Perguntem. convite para um monte de gente. Gente, E o não pessoal percebe, já, não. e o pessoal já perguntou, vai gravar? Eu falei, vai, mas ó, o ao Vai. vivo é ao vivo, hein? Não é a Pode mesma mandar coisa. pergunta, pode mandar Exatamente. pergunta, pode interagir, tirar suas dúvidas, isso que é legal. Olá, gente. Carla, Del, Suzana, seja Suzana. bem-vinda. Suzana, ela tem um Sejam grupo de mulheres de bem-vindos. oração, muito Ai, que bacana. lindo. Nós vamos falar sobre gestão. Olá, Rose. Que surpresa, Rose, você aqui. É, não, gente, não é surpresa, não. Paulinha. Ô, Rose, manda o aviãozinho e pede para as meninas que estão na mesma sala que você entrar. A Lu Alô, exatamente. Gente, já vocês vai estão avisando, ouvindo? Estão ouvindo a gente? já avisa que a Hello, gente está ao vivo. Renata de Curitiba, ótimo, seja bem-vinda. Aproveitando, vão colocando de onde vocês são. Oi, Tati. Lu, querida, tudo bem? É isso aí. Aqui eu tô improvisada, não estou em casa, mas vai dar tudo certo. Já Gente, sejam deu. bem-vindos. Vamos ganhar tempo aqui, porque o assunto é ótimo sobre gestão do tempo, né? Nós vamos pegar várias chavinhas que vão mudar, assim, o nosso dia. Então, eu já proponho a todos que já estão entrando, manda o aviãozinho convidando mais pessoas, coloca o like, vai colocando os coraçõezinhos que também chama, né, Ale? E Isso mesmo. coloquem as perguntas de vocês, tá? A Del aqui, minha irmã, Seja bem-vinda, Del. coloquem as perguntas de vocês no decorrer que nós vamos falando e sejam muito bem-vindas, bem-vindos. Vão colocando aí. Bom, Ale, seja bem-vinda. É um prazer enorme receber você aqui, tá? Para Muito quem não bom. me conhece, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Vanessa, sou do Ceará, Fortaleza, Brasil! Mas eu estou em Orlando há 3 anos com a minha família, meus 2 filhos, meu esposo, e nós estamos aqui para servir, né? E nós estamos. Você pode perguntar: o que você trabalha, Vanessa? Com serviço, serviço do reino. Então, e hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial que eu tenho aprendido bastante com ela, que é a Lê. Vai além com ela. A Lê se apresenta. Eu sou Alessandra Rufino, sou casada com o Edgar, mãe da Sara e da Clara. A Sara tem 11 anos, a Clara tem 9. Moro aqui nos Estados Unidos há mais de 4 anos. Trabalho com desenvolvimento humano, sou treinadora comportamental. E assim como a Vanessa, também estou aqui para servir. Esse é o meu trabalho. E nessa minha trajetória, principalmente nesse momento, o mundo online tem sido um ótimo caminho de levar tudo isso às pessoas, né? Eu fico muito feliz, porque ontem mesmo eu tive uma live com um amigo lá de São Paulo,
E, nossa, eu fico fascinada com a possibilidade dessas conexões, com essa geração de conteúdo de valor, como a gente pode ajudar tantas pessoas. As pessoas, elas falam, ok, saiu recentemente o filme, né, O Dilema das Redes Sociais. Eu falo, gente, tudo na vida sempre teve o lado bom e ruim. Então, cabe a nós escolhermos o melhor caminho. Então, como que eu uso o WhatsApp com sabedoria, como eu uso o Instagram com sabedoria, como eu uso o Facebook com sabedoria, para que eu tenha o melhor resultado, que os frutos sejam bons. E esse é o nosso objetivo nesse bate-papo. Eu sou fã da Vanessa. Toda vez que eu encontro ela, eu falo, vamos tirar uma foto. Porque ela sempre está com um sorriso largo, uma energia muito boa. Assim, é fascinante estar do lado da Vanessa e ter a oportunidade. E aí essa live surgiu porque eu coloquei uma pergunta no meu Instagram, falando assim, sobre o que você quer saber mais. Aí ela colocou assim, gestão do tempo. Eu falei, então tá bom, então tá marcado uma live no seu canal sobre gestão do tempo. E o tema é como essas decisões sobre a gestão do tempo podem impactar a sua vida. Porque é algo que as pessoas às vezes não se dão conta, mas é uma decisão que ela toma hoje que pode mudar aí o rumo, a trajetória. E a gente está falando da organização do tempo. Sim. E, inclusive, o Anderson, é o que fez live com você ontem, ele está aqui, né? Seja bem-vindo. Ontem a live foi muito boa, eu assisti vocês depois. Gente, que sacadas, que percepção. Muito bacana. Ele criou um curso de maquiagem, assim, mas que vai além, desde aquela pessoa que não sabe nada, então aborda aquele que quer seguir uma nova carreira, ou aquela pessoa que quer simplesmente trabalhar a sua autoestima. Aí ele vai para maquiagem social e depois ainda maquiagem do teatro. Né? E assim, é bacana a gente pensar nessas possibilidades, quando a nossa mente... Hoje eu estava atendendo uma cliente e ela tem uns projetos para o futuro, e aí dentro disso, conversando com ela, as possibilidades. E é muito bacana quando a gente começa a pensar, eu vejo o olhar da pessoa, ela fala, eu não tinha pensado por esse ângulo. E eu acho que o nosso papel, né, eu falo meu papel nesse processo todo, é trazer esse despertar. Às vezes alguma coisa está lá na cabeça, porque falando sobre gestão do tempo, todo mundo sabe que o tempo é algo escasso, né? 24 horas todo mundo tem igual. O ponto é, se eu sei disso, por que eu ainda não consigo administrar isso da melhor maneira? Exatamente. Se é complicado. Se eu sei disso, por que eu ainda não tomo a melhor decisão? Pronto. E para entrar nesse tema já, né, para a gente ganhar bastante tempo aqui, aprendendo com você, quais são os maiores desafios, Ale, sobre a questão da gestão do tempo? Como você já introduziu, né? Nós sabemos que temos que fazer, nós sabemos, às vezes, até como fazer, mas não iniciamos. Então, quais são os maiores desafios sobre o iniciar essa busca de gestão, de gerir esse tempo tão precioso e tão escasso? Aqui já colocaram aqui, desafio como mãe e profissional. Renata, a gente já vai falar sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto tem tudo a ver com o título da chamada da live, que é a questão da decisão. Uma coisa que a gente precisa tomar consciência é que a gente toma, em média, 5.000 decisões por dia. Uau! Aí tem gente que fala assim, não, Ale, eu não tomo tudo isso de decisão. Eu falo, toma, desde aquela hora que você ouve o teu despertador e você toma a decisão se você vai apertar o soneca ou não. E aí a nossa vida, ela é cheia de pequenas decisões e muitas estão conectadas com hábitos que a gente não percebe. E aí o quanto que eu tenho que tomar a consciência que eu tenho domínio sobre essas decisões e que eu vou mudando o rumo do meu dia a dia. Um dos livros que está fazendo muito sucesso agora é O Milagre da Manhã. Da manhã. E aí a galera acha que simplesmente é acordar às 5 da manhã. E o conceito não é simplesmente acordar às 5 da manhã. O conceito é você ter esse período que você acorda e você tem alguns hábitos que direcionam o seu dia. E aí tem muito a ver com algumas lives que você fez recentemente. Você falou de propósito, você falou sobre o engajamento. É o quanto que a pessoa ela tem uma base de estrutura para tomar as decisões.
Porque senão ela fica na vida meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí ela não alcança o resultado. E ela tem a nítida sensação que o tempo está passando e ela não está colhendo os frutos, porque não está alinhado com o propósito. Então, o quanto que eu preciso, eu falo assim, é importante a gente ter algumas réguas. E aí, quando a gente tem essas réguas, a gente pensa assim, peraí, baseado nessa minha régua, nesse meu discernimento, e cada um vai criar o seu, eu começo a tomar algumas decisões. Por exemplo, falando de um assunto que causa muita confusão nas pessoas, e eu sei que nós temos muitas amigas e muitos amigos que vão nos assistir, que vão até se assustar com o que eu vou falar. Mas, por exemplo, se você tivesse que colocar em ordem, se alguém te chama, olha, vem aqui para a igreja que eu tenho um trabalho para você fazer, e você tem alguma coisa para você fazer na sua casa. E aí, você vai para a igreja ou vai ficar em casa? Aí vem uma confusão na cabeça, porque tem gente que confunde trabalho na igreja com dedicação e relacionamento com Deus. E às vezes ela esquece do que era mais importante, que era cuidar da casa dela primeiro, para depois cuidar de tarefas. E é importante deixar muito claro, que senão tem gente que vai falar assim, nossa, você está falando então que ninguém mais pode servir a igreja, ou ninguém mais pode ser voluntário. Não, de jeito nenhum. Eu sou a primeira a falar, vá, faça voluntariado, esteja engajado, se envolva. Mas o detalhe e eu ouvi isso também recentemente, uma pessoa conversando, ela falou assim que ela tinha um trabalho na igreja, que ela 3 vezes por semana estava na igreja. E ela recebeu a orientação de um líder, que do tipo, olha, que tal você está com alguns problemas para resolver com seus filhos? Que tal você ficar um dia aqui e 2 dias você se dedicar aos seus filhos? Então a ordem, e aí eu vou dizer a ordem que eu uso na minha vida, tá ok? E aí eu digo assim... Antes de você falar da ordem, Ale, é importante nós sabermos que nós temos um referencial, né? Eu sou cristã, a Ale é cristã, nós temos um referencial, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. E ela é bem clara quanto a isso, né? Há tempo para todas as coisas. E se a gente tiver esse controle dessa organização e a gente vê que a gestão do tempo tem que ser ajustada para nosso dia a dia, nós vamos colocar em prática de forma mais simples, mais fácil, sem dor, o que tem lá em Mateus 6, que fala que buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu já conheço a ordem que você falou, por isso que eu já introduzi, né? Não, eu achei ótimo você introduzir e ótimo trazer essas referências. Inclusive, eu já até antecipo. Tem gente que fala assim, Alessandra, não é a minha crença e eu acho que o que você vai falar talvez não tenha conexão com o que eu penso. Então, eu já te antecipo. Existe uma essência em todos nós que você fala assim, tem alguma coisa que está fora do lugar. Então, se você acredita que tem alguma coisa fora do lugar, o que a gente tem aqui como proposta é te apresentar um guia. E eu acho que é legal você pensar assim sobre isso. Então, a ordem funciona da seguinte maneira. Primeiro ponto é lembrar que está Deus acima de todas as coisas. Então, tá bom. Então, Alessandra, então agora eu vou dedicar minha vida tudo para Deus. Calma, calma, calma. Vamos entender o que é esse Deus em primeiro lugar. O que é as prioridades, né? Que é Deus como prioridade. A prioridade é assim, Deus, ele quer ter um relacionamento comigo. Ele quer ter um relacionamento com a Vanessa. Ele quer ter um relacionamento com você. Então, ele quer participar da sua vida. Ele quer estar junto com você. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que às vezes eles acham que uma vida com Deus, uma vida de relacionamento com Deus é uma vida que te prende, né? Ela te liberta. Porque quando você entrega o teu coração, a tua mente, as tuas dúvidas, inclusive sobre as decisões, na mão dele, a resposta vem de lá. E aí você tem um alívio, porque é aquela paz que você fala assim, nossa, como que essa pessoa tem tanta paz perante uma situação tão caótica? É porque ela buscou primeiro lá em cima. E ela sabe que dentro disso, nessa ordem, ela fala, ok, agora eu posso dar o próximo passo. Então, é óbvio, como é que eu vou buscar isso? E aí muitos vão falar, por exemplo, esse livro mesmo que eu comentei, né, O Milagre da Manhã. Ele fala da meditação, é desse tempo em silêncio, é desse tempo onde você se permite falar assim, ok, agora eu vou orar, agora eu vou
E cuidar, não é orar deitado, não é sentado, porque senão deitado você vai dormir, tá bom? Mas é falar, olha, entregar, falar, olha, hoje eu tenho isso no meu dia, eu tenho essas coisas. Por exemplo, antes de entrar nessa live, eu já estava lá, ó, Deus, tá tudo entregue na tua mão. Amém. Tá, né? Assim, a ordem do tempo, quem vai ser alcançado por essa informação, quem vai ser beneficiado por isso, tá tudo nas tuas mãos. Inclusive até a decisão de fazer a live ou não. Sim. Porque um monte de gente vai dizer, você tem que fazer live. Ué, quem disse que eu tenho que fazer a live? Né? Então, Exatamente. é tão importante a gente começar a pensar nisso, porque eu começo a pensar assim, Deus, o que que o Senhor tem para minha vida? Então aí agora vamos pensar, na minha realidade. Hoje eu sou casada com o Edgar. E aí eu tenho, logo depois desse meu relacionamento com Deus, Deus fala assim, olha, eu te entreguei essa família. Então, a tua casa, você e seu marido. Então eu cuido do meu relacionamento com meu marido. E aí agora vem um puxão de orelha para algumas mamães. Porque eu também causei essa confusão no período da minha vida. Quando os filhos chegam, a gente troca o lugar. Coloca os filhos na frente do marido. E aí tem gente que vai falar, mas Alessandra, a criança é dependente. Eu entendo que a criança é dependente. Mas o ponto é, quando eu estou me relacionando com o meu marido, eu estou também me relacionando com os meus filhos. Ok. Então, vira e mexe, eu presto atenção assim, são nos detalhes. Digamos que a gente está numa mesa na hora de servir, e aí tem gente que vai falar assim, nossa, Alessandra, você é careta, credo, que ridículo. Eu preparo o prato e entrego primeiro para o meu marido. Isso é questão de honra, né? De princípios, de honrar o seu esposo, como sacerdote do seu lar. Então, são nos pequenos detalhes. Quer dizer que sempre eu faço isso? Quer dizer que sempre, a sua vida é perfeita, Alessandra? Vocês comem na mesa? Não, a gente come no sofá, a gente faz bagunça. Às vezes ele não está em casa, só como eu e as meninas. Enfim, mas assim, no geral, a gente vai buscar manter essa ordem. Quantas vezes eu digo para a Sara e para a Clara, eu já vou conversar com vocês. Eu estou agora conversando com o papai. E aí depois elas vão ter o tempo delas. E aí sim, essa é a ordem. Então eu começo a pensar. Porque pensa bem, quando você tem aquele parceiro que está junto com você, gente, eu conversava com uma amiga recentemente, ela falou, como é bom ter alguém que está junto com você, porque na dificuldade vocês caminham juntos. Mas isso é algo que vem sendo construído, né? Um relacionamento, eu estou junto com o Edgar há 13 anos. E não quer dizer que tudo sempre foi uma maravilha. Ao contrário, muita conversa. Mas a prioridade do tempo. E aí, depois disso, aí sim, o cuidado com os filhos. E aí sim, o meu trabalho propriamente dito, o meu trabalho como treinadora comportamental. E aí depois o meu trabalho dentro do ministério. Então, quando eu penso nessa ordem, quando eu tenho essa ordem, fica muito mais fácil de eu tomar decisões. Por exemplo, uma vez eu estava lá no Brasil, nós éramos anfitriões, líderes e supervisores de célula. A gente tinha célula na nossa casa, né, um grupo de estudo, um grupo de vida, e dentro desse processo, eu lembro que eu prestava assistência às mulheres do grupo e o Edgar dava assistência aos homens do grupo. E eu tinha uma pessoa que ela me demandava bastante, ela me ligava, ela conversava e eu estava lá muitas vezes disposta a isso. E teve um dia que com muito amor eu disse para ela, eu falei assim, eu tenho 15 minutos para falar com você, porque daqui 15 minutos eu preciso cuidar da Sara e da Clara. E eu vou te explicar uma coisa, e não quer dizer que eu te ame menos por isso. Quer dizer que se eu não cuidar da minha casa e minha família primeiro, eu não vou ter a paz e tranquilidade de cuidar de você com o amor que eu gostaria de cuidar. Uau, Ale. E eu sei que quando eu falei aquilo para ela, foi um choque, porque ela já tinha, né, em outras ligações, tomado meu tempo, tipo assim, 1h30, né, então, é explicar para a pessoa que, assim, você não está se recusando a entregar o seu tempo para ela, você não está se recusando a ajudar essa pessoa, mas é entender que existem limites. E o amor, ele tem limites, para que, inclusive, ele se multiplique. Porque senão a gente não consegue multiplicar esse tempo. Então, eu converso muito com a Sara e a Clara, eu digo, olha, agora é esse tempo, elas sabem a hora que eu estou trabalhando, que nem agora. Eu falei, ó, agora vou entrar numa live, façam a lição de casa de vocês. Então eu organizei lá, eu falei, ó, façam isso.
para que vocês, né, estejam fazendo isso e agora eu vou me dedicar a isso. Então elas sabem do tempo de cada coisa. Assim como eu preciso organizar meu tempo, tem horas que eu desligo o telefone, não vou atender. Então, tudo tem sua ordem. Há tempo para todas as coisas. É desafiante? É, porque o mundo, ele tá muito agitado, Vanessa. O mundo tá muito, ele tá numa velocidade, assim, muito intensa. E a gente tem uma sensação que a gente já acorda devendo, sabe? Tem Parece que a gente que gente... fala que o dia não tem 24 horas, né? Pois é. E a lei, pelo que eu entendi, gente, façam perguntas, digam os questionamentos, qual a dificuldade também de vocês, mas pelo que você falou, a maior dificuldade, então, seria assumir as prioridades, listar as prioridades, o que é prioridade, o que é urgente, o que é urgentíssimo, como você falou, né? Primeiro Sim. Deus, depois a família, trabalho e igreja. E eu super concordo com essa ordem, Ale. Eu também aplico isso lá em casa. Para mim sempre foi assim e eu sempre trabalho para que seja também dessa forma. Quando a gente fala sobre o ministério, ele sim tem que ser o último, porque o primeiro ministério que a gente tem que fazer é o dentro da nossa casa. E se ele, como você falou das suas filhas, se não funciona dentro de casa, você não vai ter como funcionar do lado de fora. Né? Alguns não vão entender, mas com o tempo aprende, né, Ale? Com o tempo aprende, a gente aprendeu. Sim, a gente aprende. Nós somos jovens, não é verdade? Todos nós, todos nós. Não, e fico feliz que eu fale isso, Vanessa, porque você, assim como eu, e já escreveram aqui, né, a mãe que é a profissional e que trabalha, a gente tem esse desafio. A gente está envolvida, eu falo que a gente tem vários chapéus, né? A gente tem a mãe, a gente tem a mulher. Então, dentro disso, inclusive, acho que um dos pontos mais, falando da mulher especificamente, a mulher muitas vezes nesse processo todo, ela se esquece também. Ela se anula. E o quanto ela precisa cuidar da sua saúde, sim, cuidar do seu bem-estar. A gente esteve num evento recente da igreja, né? Corpo e alma, sendo cuidados, para quê? Porque a gente, quando está bem, a gente consegue administrar as outras coisas de uma maneira mais saudável. Então, esse é um grande desafio, né? Como trabalhar isso. Então, o primeiro ponto aí para lembrar é a questão da prioridade, e eu só vou conseguir trazer a prioridade quando eu tenho essa ordem na minha cabeça. Então, aí quando eu trago essa ordem, eu consigo definir melhor as minhas decisões. E é assim, Ale, eu vou falar da minha realidade, né? Eu tinha muita dificuldade de colocar Deus. Eu vivia dizendo, não, Deus é minha prioridade. Deus é minha prioridade. Mas só ficava no falar, né? Porque muitas vezes eu não colocava Deus em primeiro lugar. Eu deixava ele lá para o último momento do dia, cansada. Eu disse, ai, agora é Deus. Vamos lá, Jesus, muito obrigada. E aí, quando dava tempo, eu pegava a palavra. E quando eu entendi esse princípio, que essa ordem, que Deus tem que ser o primeiro lugar, e depois a família, eu entendi que eu preciso desse tempo primeiro com ele, porque se eu não tirar o resto do dia, ele não flui naturalmente. Né? Então, quando você fala, não, Deus é minha prioridade, você está ganhando esse tempo com Deus? Ah, não, Vanessa, eu funciono mais em relação a isso à noite. Ok, mas de manhã, por que está sendo para a noite, né? Algumas pessoas funcionam mais à noite. Eu funcionava mais à noite, hoje eu funciono mais de manhã. Eu sou meio assim, eu funciono às vezes agora de manhã, né? Às vezes a gente não está funcionando nem de manhã nem à noite. Mas quando nós colocamos essa prioridade, flui muito melhor, flui de uma forma mais leve, né? Tem alguém perguntando aqui, ó, Ale, qual direcionamento você daria para a pessoa que prioriza e não consegue dizer não? Que é o que você até entrou falando sobre a sua filha, que alguém te procurou, e aí... Isso. Para responder isso, Ale, depois você me fala algumas técnicas, já entra nessas técnicas, né? Tá bom. Dentro dessa pergunta aí, já usa as técnicas que nós podemos utilizar para identificar quais são as prioridades. Tá bom. É um grande desafio na gestão do tempo aprender a falar não.
Porque o que acontece? Primeiro ponto, precisa aprender a priorizar. Precisa saber a ordem. O que é mais importante e o que é menos importante. O outro ponto fundamental é que dentro disso tem coisas que têm prazo. Então, por exemplo, quando a gente estava conversando para agendar a live, a gente ia fazer a live um pouco mais tarde. Aí eu mandei uma mensagem para a Vanessa, porque eu recebi uma informação que hoje tem uma reunião da escola. Falei, Vanessa, a gente vai continuar na live no mesmo dia, a gente pode fazer mais cedo? Ela falou, pode. Então, o que acontece? Existe uma prioridade e existe uma organização. Eu não estou dizendo não para a Vanessa, mas eu estou organizando. E poderia acontecer de eu falar, olha, eu me comprometi com você, mas a gente vai ter que mudar a data, porque esse outro compromisso, apesar de ter aparecido depois, ele é um compromisso que eu não tenho um controle, porque é uma agenda da escola. Então, eu acredito que nesse processo vale muito a gente trabalhar a clareza da informação. E a gente, às vezes, eu digo que a gente é muito emocional. Então, a gente, antes de falar, a gente já fica pensando assim, o que a pessoa vai pensar? O que a pessoa, né, ela vai achar que acontece? E aí a gente, por esse pensar, acaba não conseguindo verbalizar da maneira mais clara. E eu digo que a maneira mais clara é falar a verdade. É verbalizar e dizer assim, olha, eu tô aqui, digamos que eu tô chateada, eu gostaria de fazer isso por você, mas eu não consigo encaixar isso na minha agenda. Eu tô muito triste por isso. Verbalize para a pessoa que você tá triste porque você não consegue e diga não, com muito amor. A Carla tá falando aqui, né, o dizer não tem a ver com perfil comportamental? Tem muito a ver. Tudo a ver. Tudo a ver. Inclusive a Carlinha tá entrando no mundo dela. Esse comportamental é o mundo dela, é a especialidade dela. Olha que bacana, que pergunta-chave. Carla, eu disponibilizei no meu canal um teste de preferência cerebral, que é um teste de perfil, gratuitamente. Porque eu falo para as pessoas, gente, quando você se conhece, quando você promove esse autoconhecimento, fica mais fácil de você lidar com as coisas da vida. Não é que tem que virar uma desculpa. Ah, eu sou assim mesmo, esse é meu jeito, né? Falando do perfil. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Então eu falo que, por exemplo, pessoas que são mais emocionais, elas são muito mais, eu falo ursinho carinhoso, né? Que aí ela não sabe dizer não, por quê? Porque ela quer ajudar todo mundo, ela quer cuidar de todo mundo. Só que aí nessa hora, no querer cuidar de todo mundo, ela deixa de cuidar do que é prioridade, aí ela perde prazo, ela perde data, ela perde, acaba pagando multa, tem um monte de coisas, aí ela afeta toda a produtividade dela, o resultado dela. Então, o quanto que essa pessoa precisa aprender a dizer não, e quando ela aprende a dizer esse não com muito amor, ela consegue organizar a vida dela. Aí fica tudo muito mais leve. Então, ela trabalhar com essa leveza de falar assim, olha, eu gostaria de fazer isso por você, mas eu não consigo. Por exemplo, eu, recebendo convites da igreja, eu, por mim, eu dormia dentro da igreja, porque se tem uma coisa que me alegra, é estar com gente, se tem uma coisa que me alegra, é saber que eu estou podendo ajudar alguém, e só que eu fui descobrindo que isso, meu marido, ele já é um pouco mais, né, racional. E aí ele colocou, falando de prioridades e regras, aí são regras da nossa casa. Aí ele falou, Ale, tudo bem você servir a igreja, mas vamos combinar o seguinte, você pode servir, digamos assim, se eu sirvo num culto, no outro eu tenho que estar no culto. Ele falou, você pode alimentar, então teve um período da minha vida que 8h30 da manhã eu estava na escola bíblica, 10h30 eu ia para o culto, e 5 da tarde eu voltava para dar aula na academia de líderes da igreja. Mas estava tudo bem, porque estava tudo ordenado em casa. E meu marido falou, não tem problema nenhum. Ele falou, porque 10h30 eu quero você sentada do meu lado no culto. Ele falou, fora isso, faz o que você quiser aí, tá tudo certo. Então é muito legal a gente ter esses acordos e, claro, dentro disso, perceber que não está desgastando a família. Então, por exemplo, a Sara e a Clara nisso tudo, eu sabia que também tinha uma salinha, e elas se divertiam em ficar na salinha das crianças, e tudo bem. Então a gente começa a ordenar as coisas de uma maneira, assim como quando ele foi convidado para ser supervisor de célula, ele também sabia que nem todos os grupos de vida que, né, ele visitava, eu podia ir com ele, porque o supervisor tinha que visitar mais
Por quê? Porque a gente já tinha uma célula na nossa casa, e eu falava, sobrecarrega demais, a gente tem as crianças pequenas e elas têm uma rotina diferente. Então, um dia da semana eu estava comprometida com a célula, mas nos outros dias, ele que ia, muitas vezes ele ia sozinho, sim, porque não tinha como a gente acompanhar. Então, quando a gente começa a colocar essas ordens, começa a trabalhar muito a comunicação, isso é fundamental. E a comunicação com, por exemplo, quando eu fiquei grávida da Sara, eu cheguei pro meu chefe na época lá no Brasil, trabalhava numa empresa muito grande de treinamentos, e aí eu cheguei para ele e falei, tô grávida! E ele já tava traumatizado, porque eu acho que era a terceira grávida que tava, ele falou, e eu falei, eu quero saber, a hora que acabou as férias coletivas, eu já vou avisar ele. Aí eu avisei ele, tô grávida. Ele olhou para mim, eu falei, ó, e tá aqui meu calendário. Eu falei, porque todo mês eu tenho médico, tenho ultrassom, e no último mês, é quase que toda semana. Então, assim, é uma coisa que eu, assim... Se programa aí, chefe. Se programa, chefe, porque eu não posso, por mais que, eu falei, tem coisas que eu vou conseguir, se eu conseguir agendar para o final do dia, eu vou agendar, é claro, meu compromisso com a empresa tá lá, mas eu quero que você saiba que tem coisas que eu não vou conseguir. Então, e era muito engraçado, porque a minha agenda médica estava toda alinhada com a agenda do meu chefe. Então, eu mandava tudo para ele. Acho que ele falava assim, o que essa Alessandra manda? Eu preciso saber que ela vai fazer ultrassom, que ela vai fazer exame. Eu falo, precisa. Porque a Alessandra, antes de ficar grávida, estava lá, na empresa, né? Na hora que abria, a hora que fechava. Mas a Alessandra grávida tinha os exames para fazer. Então, a comunicação, a conversa... E eu acho que isso me facilitou muito todo o processo. Então, de fazer essa gestão, de organizar todas as coisas. Mas eu estou falando tudo isso, aí quem ouve fala assim, nossa, a Alessandra deve ter uma agenda perfeita. Gente, a todo momento eu estou adaptando a minha agenda. E eu acho que essa é uma das grandes dicas. A gente sempre vai buscar processos, a gente sempre vai buscar algo que organize melhor a nossa agenda. Mas não quer dizer que eu não possa mudar essa agenda. Por quê? Porque, por exemplo, se a gente se torna uma pessoa muito rígida, vamos pensar na pandemia, quando tudo começou. Eu, na primeira semana, eu tentei aplicar um negócio aqui em casa que deu errado. Aí, na outra semana, eu já mudei. Aí, eu só fui me organizar melhor, acho que na terceira ou quarta semana. Com aquela bagunça de trabalhar, a criança em casa, estudar e como é que faz tudo, e você ainda tem que cuidar da casa, e é mais comida para fazer, e é umas férias que não acaba nunca, só que está todo mundo estudando e tendo que trabalhar. Então, eu acho que o primeiro ponto é assim, saber que você pode flexibilizar a agenda conforme o cenário. Então, isso é um ponto extremamente importante. Até fazendo um link com a Carla, que você falou que é de perfil, é o que eu sempre falo, o perfil, ele tem o seu lado positivo e negativo. O que torna ele positivo e negativo? O cenário. Então, tem algumas características da Alessandra que, dependendo do cenário, é muito positivo ela usar, mas dependendo do cenário, é negativo. E muitas vezes, quando a gente descobre esse perfil, né, a gente quer ficar engessado. Não, eu sou assim, eu tenho essa personalidade. Não, eu tenho esse comportamento. Não, e a gente está vendo aqui que é adaptável, e era isso que eu queria te perguntar também. Você sempre foi assim? Sempre teve essa gestão do tempo? Eu sou completamente desfocada. Eu sou completamente desfocada. Eu perco a noção das coisas facilmente. Só que a minha carreira como treinadora fez com que eu treinasse esse meu lado de ordem. Exatamente, Tanto é que tem a Carly está falando pessoas... aí, ó, sobre o comportamento. Explica o comportamento, mas não justifica. Não. Exatamente. Por quê? Porque as empresas exigem de mim relatórios. E aí, como é que eu vou fazer uma coisa desordenada? Como é que eu vou entregar uma agenda para ele bagunçada? Não tem como. Então, assim, hoje em dia, quando eu olho isso, eu digo assim, nossa, nem eu acredito que eu fiz isso. Tenho orgulho de mim. Eu falo assim, nossa, eu que fiz essa planilha, eu que fiz essa agenda, eu que organizei isso. Porque é completamente fora do meu... Vamos pensar o seguinte, eu tenho coisas que eu faço, por exemplo, conversar agora com você, dar um treinamento. Eu vou ficar o dia inteiro e a coisa vai fluir, eu vou falar um monte de coisa. Por quê? Porque isso eu faço com mais naturalidade e eu não desprendo muita energia para fazer isso.
Agora, fazer uma planilha. Quando eu sento, fiquei 15 minutos, parece que eu fiquei 3 horas. Por quê? Porque aquilo demanda uma energia diferente. Então, aquilo que está fora da nossa zona de conforto, a gente consegue fazer. E a partir do momento que eu sei que vai demandar esse tipo de energia, eu sento focado e eu sempre penso assim, ok, eu não é o meu perfil, mas eu vou fazer. Então, quanto mais rápido eu fizer, melhor é para mim. Yeah. E aí, nessa organização de tempo, eu fui também experimentando técnicas. Então, eu fui pegando alguns aplicativos de celular. Passa essas técnicas pra gente, Ale. Começa e fala aí. Joga os segredos. Eu confesso que aplicativo de celular para organizar tempo, eu acabei deixando de lado. Porque, assim, eu percebi que o aplicativo de celular, ele acabava, assim, ficar muita informação solta. E aí eu falei, não é para mim. Aí eu fui no calendário. Então eu tenho um calendário que está no computador e esse calendário, ele está no celular. Só que eu acabo usando mais no computador. O celular, ele funciona como assim, tipo, se eu estou na rua, eu olho. Facilita. Mas quando eu preciso organizar, eu vou e faço todas as anotações pelo computador. Ok? Primeiro ponto. Que pode ser um Outlook, pode ser um Google Calendar, qualquer um. Tá? Anotado, qual é outra coisa que eu faço? Que é importante ter o pensamento de bloco de tempo. O que significa bloco de tempo? É quando eu pego o bloco de tempo, então vamos pensar, no ano, janeiro, fevereiro, então eu já divido o bloco de tempo em 12. Segundo ponto, eu vou pegar esse bloco de tempo e saber que esse bloco de tempo, além de eu dividir em 12, eu tenho estações diferentes. Então, eu tenho a estação do verão, eu tenho do inverno, e isso faz diferença na nossa gestão do tempo. Tá ok? Uhum. Aí, depois disso, eu vou para o mês. E dentro do mês, eu vou na semana e eu vou nos dias. Baseado nisso, quando começa o ano escolar do filho, por exemplo, pega o calendário da escola, que ele já tem, a escola já tem. Transfere isso para o seu calendário. Uau, que bacana. Por quê? Porque você já vai saber que dia tem feriado da escola, porque tem dia que é feriado da escola, mas não é feriado do tipo, ok, a criança não vai para a escola, mas as outras coisas estão funcionando. E eu vejo muitos pais sendo surpreendidos por isso. Ué, mas não é feriado, e hoje não tem aula. Né? Então, por exemplo, dia do professor, ele não é um feriado, mas tem escola que não tem aula. Ok? Então, é o tipo de coisa que a gente tem que transferir para o nosso calendário. E um desafio para nós, que hoje moramos nos Estados Unidos, porque aqui o ano escolar começa em agosto, a nossa cabeça até... Né? A gente está em janeiro. Mas por exemplo, organizar a agenda sabendo que no final de julho, você precisa reservar um tempo para comprar material escolar. É você se programar para estar atenta que, por exemplo, no final, provavelmente na primeira semana de agosto, você tem o dia sem a tarifa, né? Sem o imposto e que você pode comprar mais barato. Uhum. Então, lembrar que a gestão do tempo faz com que a gente economize dinheiro também. Gestão do tempo também envolve, por exemplo, eu saber que logo vai ter Black Friday. Então, algumas compras eu posso me organizar e me planejar para aquele período. E apesar de parecer óbvio, mas todo mundo fica confuso. Quando que é o Thanksgiving? Quando é o Black Friday? Então, colocar no calendário. Então, colocar Natal, aniversário, saber que naquele mês tem um aniversário ou celebração. E aí você vai organizando o seu ano. Falando do mundo dos negócios, também a organização e gestão do tempo e decisões é saber que tem determinados períodos do ano que você vai vender mais. Então, como é que vai ser a minha força-tarefa e a minha agenda naquele período? O meu produto vende mais no Dia das Mães, então eu vou me organizar para o Dia das Mães ter uma agenda programada dessa maneira. Sabendo que talvez eu vou trabalhar mais, sabendo que talvez eu tenho que contratar uma babá e organizar, inclusive, as férias. Então, o melhor período para as férias é esse período. Então, eu consigo visualizar o ano inteiro, mas eu consigo visualizar as estações e consigo visualizar os meses, e aí eu vou para a semana. E dentro da semana, se você perceber, você tem um ritmo da semana que ele também afeta esse bloco de tempo. Que é o quê?
você percebe que na segunda-feira talvez é o melhor dia para você visualizar a tua semana, organizar e planejar. Então você reserva 1, 2 horas para revisar toda a agenda. Não, segunda-feira, Lê, eu já comecei. Então, para no sábado de noite. Dá uma revisada na agenda, para você não perder nenhum compromisso, não perder nenhuma programação. Ou você já olha e fala assim, normalmente de quarta-feira, alguns compromissos que a criança tem na escola. Então, por exemplo, de terça e quinta, a Sara e a Clara, elas têm um after school. Então, elas participam de uma corrida de meninas. Então, isso também está na minha agenda. Porque antes elas faziam isso na escola, só que agora é online. Então, eu também tenho que saber que nesse tempo eu tenho que estar junto com elas. Então, é organizar a agenda e aí você vai definindo esses blocos de tempo. E dentro desse bloco de tempo, falando da posição como mãe, como profissional, como esposa, é também falar assim, olha, aqui em casa de sexta-feira, a gente tem a noite do cinema. Então, a gente sabe que toda sexta a gente vai sentar, vai colocar um filme que a família inteira pode assistir e a gente vê o filme. E aí a gente sabe que pode dormir um pouquinho mais tarde e é o nosso tempo em família. Então é algo tão assim que já quase que vira um ritual, né? Então, e dentro disso fica mais fácil de você organizar o teu bloco de tempo. Porque naquela hora, é quase que fosse assim, ó, esquece, desliga o telefone, não é hora mais de trabalhar, não é hora mais de você conversar sobre isso, não é hora de falar sobre isso. E tudo fica mais fácil. Então, por exemplo, a Sara e a Clara, elas sabem que em alguns momentos elas vêm, colocam a mão no ombro, eu falo, calma que ainda não é tua hora de falar, espera que a gente já vai conversar. Então, elas gostam muito de conversar à noite. Então, assim, no final da noite, a gente se junta e começa, aí pega algum joguinho, eu já falo para elas desligarem aplicativos, computador, celular, televisão, porque é manter essa rotina, que isso é outra coisa muito importante na gestão e na organização. É ter esse tempo de começar a se desconectar no final da noite. Senão a gente dorme agitado, acorda agitado e não consegue tomar as melhores decisões. A cabeça fica muito doida. Então, Já estão estão dando colocando aí um feedback monte aí. de... estão escrevendo um monte aí. Não, colocaram assim, ó, Pessoal, estou aprendendo coisas muito importantes para a minha vida familiar e profissional. Que maravilha. bacana! Que Show! bom, que bom. E assim, Ale, quando nós decidimos por essa organização do tempo, né? A gente não precisa também ter isso como algo cansativo, algo. Não, se eu não cumprir minha agenda, pronto, acabou tudo, Não. furou. Ah, Vanessa, eu tenho a sexta-feira do cinema, mas aconteceu um imprevisto, eu vou ter que fazer outra coisa. Tem como adaptar, né, Ale? Sim, assim como de Tem repente o alguém peso. convidou, gente, vocês podem vir aqui em casa comer uma pizza na sexta? Ok, então não vai ter mais a noite do cinema, a gente transfere para o sábado, ou aquela semana foi cancelada e tudo bem. Então a flexibilidade. Aí outra dica importante, o bloco de tempo é importante para a gente se organizar, para planejar, para a gente saber que tem os prazos, aí divide manhã, tarde e noite, assim como divide os chapéus, assim, que eu acho que é um desafio nesse momento, que tem muita gente que ainda, e a gente sabe que tem muita gente no Brasil nos assistindo, muita gente que no Brasil os filhos ainda estão em casa. Aqui nos Estados Unidos, muitas crianças já voltaram para a escola, então nem todos estão em casa mais. Mas para quem está trabalhando em casa, tem aquele desafio também de saber que até tal horário é o trabalho e depois daquele horário volta, porque as crianças falam, pô, agora você trabalha, porque foi feita uma pesquisa. Na pandemia, as pessoas dedicaram muito mais horas ao trabalho do que antes. Poxa, Porque elas estão em casa e esqueceram do tipo, aí vão trabalhando até... E aí isso não é saudável, porque a pessoa ela não consegue se desligar daquilo e, ok, ela fala, eu me tornei mais produtiva, mas a que preço? e Tirou as coisas fora do lugar, né? Ale, uma observação aqui que a Carla, não, não sei o nome dela, mas ela falou assim, sem planejamento não vai, né? E aí veio uma pergunta, dentro da tua expertise, já, Ale, qual é o público que tem mais dificuldade de fazer essa gestão do tempo, de cumprir essa agenda? Homens ou mulheres? Né? O desafio de fazer gestão do tempo é dos dois lados. Mas eu tenho que ser muito franca
E homens, se vocês estão me ouvindo, eu vou pedir para vocês que ajudem suas mulheres. Principalmente quando se fala de planejamento. É. Porque o que acaba acontecendo? Imagina uma corrida. É uma deixa aqui pro meu esposo, tá, Ale? Tá bom. Anota aí, Maria. Imagina o seguinte, é uma corrida um pouco injusta, porque na corrida, imagina que a mulher ela sai para a corrida, só que no meio da corrida dela tem um varal de roupa, tem uma máquina de lavar, tem lição de casa das crianças, tem a janta para fazer, e do lado do marido, tem assim, do lado do homem, né? A corrida é livre. Então, por exemplo, uma das grandes discussões é assim, são a gente está aqui nos Estados Unidos, a gente tem um universo, mas eu converso com muitos clientes no Brasil e tenho muitas amigas no Brasil. Então, por exemplo, o que acaba acontecendo no Brasil? As pessoas falam que tem que voltar a trabalhar, mas as escolas não estão abertas. Completamente injusto. Como que essa mãe volta a trabalhar? E aí várias discussões sobre, inclusive, até reduzir a carga horária e reduzir o ganho financeiro dessa mulher. Porque a sobrecarga acaba indo para a mulher. Então, assim, a sobrecarga da mulher, ela é maior. Não vou ficar aqui floreando, romantizando, isso é fato, tá ok? O ponto é o quanto que é necessário esse planejamento e essa comunicação em casa. E aí eu digo assim, que nessa hora que a gente está cansado, falando um pouco da gestão do tempo, a gente também tem a gestão emocional. A gente, quando está cansado, a gente não consegue se verbalizar as coisas da melhor maneira, sabe? Então a gente quer culpar o outro. Ninguém me ajuda, essa casa está uma zona, eu preciso fazer meu trabalho e ninguém está contribuindo com nada. Então a gente joga a culpa. E uma das coisas que eu aprendi, e eu busco aplicar na minha casa, eu digo assim, olha, gente, eu estou cansada, eu preciso da ajuda de vocês. E aí eu converso assim com meu marido, eu converso assim com a Sara e a Clara, eu digo, olha, agora nesse momento eu preciso que alguém me ajude aqui lavando a louça, porque agora eu vou cuidar da roupa. Uhum. E também eu acho que as conversas, no sentido que assim, se tá, às vezes o Edgar às vezes fala assim, meu Deus, essa casa tá uma bagunça. Mas ele não fala em tom de crítica. Ele fala assim, tá uma bagunça, mas ele super respeita, do tipo assim, ok, as crianças estão brincando, você tá com outras tarefas, e ele também tá com as tarefas do trabalho dele. Sim. Então eu acho que um pouco da tolerância, do tipo assim, ok, a hora que tá bagunçado, então vamos todo mundo entender que tá bagunçado. E a hora que tem que arrumar, vamos nos ajudar. Então, assim, não é igual, a tabela não é igual, mas o quanto que a gente precisa fazer alguns acordos para acertar isso, né? Do tipo assim, onde cada um faz a sua parte. Então, por exemplo, às vezes, né? De repente combinar com o marido, ó, é o seguinte, terça-feira é a noite da pizza, porque na terça-feira, na minha programação, eu não vou fazer janta. Sei lá, é uma noite, mas que ajuda. Então, assim, como cada um ajuda? Eu lembro, eu fiz magistério, tá, Vanessa? Eu falo que quando eu falo isso, eu entrego minha idade. Porque quem fez magistério tem bastante, é bem velha. Ai, gente, fala assim não, gente. Novinha. E aí, o meu professor de português, ele era um ex-padre. E ele casou, e ele falou que quando começou as divisões de tarefas na casa dele, ele comprou uma máquina de lavar louça. Porque ele falou, gente, esse negócio gasta muito tempo. Eu estou comentando isso aqui nos Estados Unidos, é normal ter uma máquina de lavar louça, mas no Brasil, mesmo hoje, ainda não é algo tão comum. E naquela época, imagina, eu estou falando de mais de 20 anos, ele falou, não, eu comprei uma máquina de lavar louça para ajudar nas tarefas. Eu falei, ok, foi uma alternativa, foi um caminho, né? Uhum. Eu mesma, quando a gente mudou de casa lá no Brasil, em uma das nossas mudanças, eu já mudei bastante de casa, a nossa casa, assim, sabe quando tem que pregar a cortina, tem que colocar a televisão, e aquele monte de coisa, e eu dizia pro marido, que horas que você vai fazer isso? Porque eu falei, tem coisa que é você que tem que fazer, né? E ele um dia chegou em casa, ele fez, olha, fechei um seguro da casa, e de quebra ganhamos marido de aluguel, pode chamar. Falei, que bom, você achou uma solução. Não é você que vai fazer, mas a partir do momento que encontra-se uma solução, e eu acho que aí vem a criatividade. Quais são as coisas que a gente vai se ajudar nesse planejamento e nessa organização da casa,
Isso vale também para o trabalho, tá, gente? Quando você conversa com o teu colega de trabalho, quando um vai ajudar o outro a entregar um relatório, a fazer alguma atividade, é muita conversa, e eu acho que a gente está aqui para trabalhar essa interdependência, a gente se ajudar. Então, quando a Muito gente bom. conversa, e assim, não ter vergonha de dizer que do tipo assim, porque foi o que eu falei, na hora que a gente está cansado, a gente verbaliza atravessado, a gente quase que culpa o outro. Então, dizer assim, olha, eu preciso da sua ajuda. Se você pode me ajudar, você me diz. Se não pode, me diga qual é a outra alternativa. Ale, Então, como fazer mas isso? qual dos dois tem mais dificuldade de fazer isso? De planejar, de organizar? É a mulher ou o homem? Abre o jogo, Ale, Eu, dentro das suas. eu acredito que aí vem uma questão do perfil de cada um. E entrando Não, nesse perfil, já estão perguntando aqui sobre ser dominante e perfeccionista, qual a dica? Então, já pode entrar nessa questão aí, mas responde a pergunta primeiro. Não foge, não, Ale. eu acredito, como eu falei, a mulher tem mais demanda. E ela, consequentemente, ela acaba se forçando a ser mais organizada. Mas não quer dizer que toda mulher seja mais organizada que um homem, tá ok? Mas existem perfis diferentes. Existem homens que são extremamente organizados e que fazem uma gestão do tempo espetacular. Mas o que eu comentei é que o maior desafio acaba sendo da A mulher. mulher. Ok. A outra pergunta foi a questão do perfeccionismo. É uma pessoa que é dominante e perfeccionista, que é aquele caso que a gente tinha até falado, né? Em relação não tenho que fazer, eu tenho que fazer, e se não fizer, se frustra. Qual a dica para esse perfil? O perfeccionista, ele sofre bastante. Primeiro porque ele acaba acumulando muitas atividades, porque ele quer fazer tudo perfeito. Uhum. Então, nunca tá bom. Então, duas coisas importantes aí. Primeiro, lembrar que o ótimo é inimigo do bom. Ele vai ter que aprender a conviver com o bom. Até porque não é só ele que faz. E aí tem um outro lado. Às vezes ele acaba não só sobrecarregando tarefas, como pegando muitas tarefas para ele. Porque ele acha que nunca ninguém é bom para fazer. Por exemplo, quando eu falo para as minhas filhas lavarem a louça, você acha que elas lavam bem? Vira e mexe, eu pego uma louça que está engordurada, pego comida numa colher e fora a pia que vai ficar toda melada. Mas se eu não der a chance delas fazerem isso, eu vou. Aí você fala, aí tem gente que fala assim, nossa, eu prefiro lavar do que ficar nervosa com a sujeira. Eu falo, só que você vai ficar acumulando isso para o resto da sua vida. E não vai dar a chance das pessoas à sua volta fazerem o que deveriam fazer. Um líder numa empresa, quando ele começa a agarrar tudo para ele não consegue ser um bom líder. Ele precisa aprender a delegar. Inclusive, aprender a delegar sabendo que os outros podem fazer de um jeito diferente e os outros também podem fazer de um jeito bom e não ótimo como ele acha que deve ser. E a outra questão do perfeccionismo, eu digo assim, para quem quer fazer a melhor gestão do tempo, é lembrar que o feito é melhor feito do que perfeito. Tem gente que fala, não, é perfeito. Não, melhor feito. Faz, e assim, Alessandro, você está sugerindo então que a gente tem que fazer as coisas de qualquer jeito. Não. Porque, inclusive, não sei se você sabe o chicken filé? Tá ok. Chicken filé, eu vim conhecer, meu marido veio, ele falou, Alessandra, é um restaurante ótimo, eles são rápidos, são ágeis, você mal tá pagando, a comida já tá lá, não é? E aí uma coisa muito legal, por que eu lembrei disso? O slogan deles é que eles servem bem porque eles servem a Deus. E aí é a questão do perfeito e do feito. Eu não estou dizendo para você fazer de qualquer jeito, eu estou dizendo assim, faça o seu melhor. Exatamente. Mas não vá buscar essa perfeição. Faça o seu melhor, faça com excelência e conheça esse seu limite. Olha, o que eu consegui hoje foi isso. Então, e aí você vai fazendo, porque quando a gente fica com muita coisa acumulada para fazer, o que acaba... Ale? Voltou. O que acaba acontecendo? Quando a gente fica com muita coisa para fazer, a gente desprende uma energia. Imagina assim, que a gente tem um fluxo de energia na nossa vida, e aí eu vou colocando aquelas coisas que ficam tarefas inacabadas, tá? E aí vem uma outra dica importante.
Faça uma lista de tudo que você tem na sua mente agora. Aí tem gente que fala assim, nossa, não vai dar uma folha. Ok, faça tudo, escreve tudo. Ah, eu preciso lavar roupa, eu preciso entregar o relatório, eu preciso ver como é que estão as notas do meu filho na escola, eu preciso ver o documento, eu preciso entregar esse trabalho, eu preciso estudar inglês. Faz tudo, vai escrevendo tudo. Nessa lista, eu chamo ela de tarefas inacabadas, que você tem um monte de coisa para fazer. Se você não dá conta dessas tarefas, elas ficam quase igual um pica-pau na tua cabeça. Isso rouba a tua energia, consequentemente você já, foi o que eu falei, você já acorda cansado, falando assim, nossa, já cansei, porque você fala, nossa, tem um monte de coisa para fazer. E acaba o dia e a lista só aumenta. Então, primeira dica sobre a questão do, ai, não, eu tenho que fazer. Eu falo assim, seguinte, quando você programar o seu dia, programe aí de 1 a 3 itens que você vai bloquear o tempo. Não, a minha agenda tem que ser certinha. 8 às 9, 9 às 10, 10 às 11, 11 às... Coloca aí 3 coisas que você precisa fazer no dia de hoje e o restante deixa para as coisas circunstanciais que vão aparecendo. Se você cumprir essas 3 coisas, pelo menos, você já vai ter o seu dia muito mais. Porque amanhã a tua lista já diminuiu. E aí amanhã você vai cuidando. Claro, se der tempo de fazer mais coisas na lista, faça. Mas uma coisa de cada vez. Vai ticando, né? Vai ticando, né? Então vai ticando e vai trabalhando isso. Nós temos 2 minutinhos praticamente, 3 minutinhos. E Como eu quero assim? que você... Gente, correu, voou o tempo. A gente vai ter a parte 2 depois, Ale. A gente tem que ter essa parte 2. Foi muito boa cada dica que você trouxe aqui, até falando em relação até comportamentos, né? Sobre os nossos comportamentos, para que a gente possa aliviar também, mas ter como base que a gente precisa ter prioridades para iniciar essa gestão do tempo, né, Ale? Então, eu queria que em 1 minutinho, 2 minutinhos no máximo, você falasse com que você trabalha e faz aqui uma propaganda aqui bacana sobre o que você faz dentro desse trabalho. Tá bom. Fala pra gente. Eu sou criadora do programa Lidere-se, uma imersão em autogestão. Então, eu trabalho com esse encontro, né, da pessoa com ela mesma. Falo muito sobre gestão de tempo, gestão emocional. Também criadora de um programa chamado Seu Dia com 30 Horas. E um outro programa que é o Fábrica de Líderes. No YouTube, você pode encontrar gratuitamente uma playlist sobre gestão do tempo. Tem 9 vídeos falando sobre algumas dicas importantes sobre isso. E no Instagram também, aí você já tem o meu canal e pode me mandar um direct, mandar o WhatsApp, que para mim é sempre um prazer poder servir as pessoas, porque esse é o meu papel, a minha missão, né? Contribuir com as pessoas para elas continuarem fazendo bem. Que, gente, vocês estão vendo, né? Top das galáxias. Não tem para onde correr. Né? Ou tanto de programa. Então, pessoas amadas, quem ainda não segue a Lê, vai lá no perfil dela, segue, ela dá muitas dicas, ela falou de alguns programas, alguns são gratuitos, outros vocês fazendo cursos com ela. Gente, é acessível, a Lê é uma mulher assim que tem me ensinado bastante, eu tenho acompanhado ela há um tempo, então é uma mulher que ensina com prazer, com amor, e é muito fácil de aprender com ela, tá? Então, Obrigada. Corre lá, segue a Lê, ela tem um grupo no Telegram, você tem aí? Tem, também. Tem um grupo no Telegram, que ela bota vários vídeos, várias dicas, vários áudios. Então, corre, não perde, e vamos começar a gerir o nosso tempo com mais primazia, né, Lê? Sabendo o que é prioridade e colocando sempre, como nós iniciamos, Deus em primeiro lugar. Amém. Ale, muito obrigada. Eu sou muito grata por você ter aceito o convite e eu ter aceito o convite. As duas, né, Ale? Eu que agradeço demais o teu convite, Vanessa. Um prazer estar com você. O bom disso é que vai ficar gravado e que mais pessoas vão ser beneficiadas, além das que assistiram aqui. Gente, obrigada pela participação de todos. Um cheiro grande para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui mais uma vez. Agora as lives vão ser todas as quintas-feiras. Eu conversei com a Lê, ela me ajudou, né, a fazer essa gestão do tempo. Então, ela está inaugurando aqui
toda quinta-feira vai ser quinta de live comigo. Então, quinta nós vamos ter um assunto assim, lindo sobre governo. Não percam, governo. Então, Uau. nós vamos estar aqui juntos. Um beijo, um cheiro grande para todo mundo e até quinta-feira. Tchau, Ale. Obrigada. Gente, bate a foto, bate o retrato, bate o retrato. Beijo.